conheci a Ruth, eu fazia teatro de arena, e, de repente, começaram a falar sobre Ruth Escobar, né? E isso é 1950 1960, por aí, 60, né? Uhum. 59. O Boal estava lá, no Arena, né? O Boal, sim. Nós éramos do Arena com Boal, Guarneri, né? E, de repente, surgiu a Ruth Escobar fazendo um movimento de teatro. A grande importância da Ruth, que a gente logo intuiu, sim, e participou, é que ela tinha uma visão extremamente avançada do teatro, né? Ela fazia ela, desde o princípio, você notava que a função da Ruth Escobar era modificar, era melhorar, era avançar, era caminhar para frente, né? Então, todas as grandes montagens da Ruth, enquanto nós fazíamos um teatro nós fazíamos muito teatro social no Arena, com o Guarneri, né? As peças do Guarneri, peças de esquerda, peças que colocavam um operário no palco pela primeira vez. E, de repente, a Ruth aparecia com grandes espetáculos, com grandes obras, né? Obras importantíssimas, né? Fazia muito Brecht. Praticamente a Ruth é que trouxe Brecht para o Brasil, pelo menos no que me diz respeito, pela primeira vez, né? A Mãe Coragem, né? Ela trouxe de Remar, Casamento do Seu Mississippi, grandes autores, né? O Brihner, Males da Juventude. Então, esse Males da Juventude ainda era no começo dos anos 60, quando você disse que começou a ouvir falar dela no Arena. Exatamente. Então, ela trabalhou em teatros como Novos Comediantes, ali, que hoje é a Oficina, não é? E ainda não tinha o teatro dela. Não, o teatro dela foi de posterior. Mesmo assim, antes, vocês já intuíam que ela queria coisas novas. Sim, ela queria coisas novas e ela se preocupava muito com a qualidade dos autores, né? Ela não representava qualquer tipo de autor. Ela fazia autores clássicos, na maioria das vezes, e que tinham um significado muito bom, porque se discutia. O Salto Magaldi era o crítico, discutia muito os espetáculos que eram feitos com um sentido um pouco mais avançado. Ele também discutia, então nós acabávamos entrando na conversa e seguíamos. E aí a gente conheceu a Ruth Escobar pessoalmente, né? Era uma pessoa extremamente simpática, que na verdade, a Ruth, ela nos cativou a todos, né? Ela se tornou muito importante na vida de cada um de nós, eu suponho. Pelo menos na minha vida fui. Justamente porque ela era muito aberta, ela era muito generosa, muito afetiva, né? E tinha um extremo bom humor, e tudo isso ajudou muito esse relacionamento nosso inicial. Nessa fase, o senhor lembra daquela coisa do Teatro Nacional Popular que ela fez com o caminhão? Sim, teve uma época que ela colocou no caminhão. Né? Ela teve vários momentos. Porque isso tinha afinidade com a Arena, né? Sim, tinha afinidade conosco, o teatro popular que nós fazíamos. Nesse sentido, havia uma grande afinidade entre a gente e a Ruth. Outro problema que nos aproximava muito é que ela era uma liberal, ela era uma democrata. Né? Quando nós tivemos a Revolução aqui, inclusive, ela teve um enorme significado na luta pela redemocratização desse país, né? Foi muito importante nesse sentido. Isso nos aproximava muito. Agora, eu participei de alguns espetáculos com ela, participei, a primeira vez como ator, eu participei num espetáculo muito, muito importante, né, que era o Júlio César, de Shakespeare. Muito ambicioso. Né? Muito ambicioso. Excepcionalmente bem produzido. Para você ter uma ideia,
Nós estreamos no Teatro Municipal de São Paulo, né? Sim. Um teatro extraordinariamente grande e importante, e de repente estávamos nós lá. E era a tradução do Carlos Lacerda, aliás, uma tradução bastante razoável. A gente mexeu um pouco na tradução, eu fazia o Marco Antônio, participei da remodelação do Marco Antônio. Do texto. Do texto do Marco Antônio, porque a característica do Marco Antônio era que ele fazia os grandes discursos, né? Quando nós fizemos no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Milô Fernandes, ele sacou que eu tinha mexido no texto do Marco Antônio. Até ele falou, se você mexeu, eu falei, não, eu tentei colocar de uma forma boa de dizer, retraduzir um pouco. Sim. Agora, o que aconteceu, houve problemas com relação ao Júlio César. Né? Sim. Talvez tenha sido a peça onde eu pude constatar que houve realmente muitos problemas. Mas os problemas que nós tivemos no espetáculo não tinham, a meu ver, pelo menos, absolutamente nada a ver com a Ruth. Me parece que sim, não tinha a ver com a produção, propriamente. Foi o desenvolvimento artístico mesmo. Eu acho que o grande problema que nós tivemos foi o problema sobretudo da direção, né? O problema da discussão da direção. Para você ter uma ideia, foi muito curioso, porque eu fazia o Marco Antônio. O Marco Antônio é uma personagem absolutamente excepcional, porque ele faz os grandes discursos, são os maiores discursos que jamais foram feitos no teatro no mundo. Sim. São os discursos do Marco Antônio. E eu fiquei empolgadíssimo, que é um super personagem, né? Trabalhando com Jardel Filho, com Raul Cortez, com grandes atores, eu fiquei dirigido por Antunes Filho, o maior diretor brasileiro. Para mim era o céu, simplesmente, né? E eu comecei a trabalhar. Agora, aconteceu um problema muito curioso durante a encenação do espetáculo, que havia, não sei se um conflito, mas pelo menos uma dúvida entre o Júlio César, que era oh, meu Deus do céu, Júlio César, era o Jardel e a personagem do Raul Cortez, que era o... Agora me fugiu, tá vendo? Por isso que eu tinha anotado aqui, às vezes fogem os nomes. Sim. Vou voltar. Que é o... O Sadi Cabral fazia... É? O Sadi Cabral fazia... Sadi Cabral fazia o próprio Júlio César que morria, né? Havia um conflito entre o... Brutus e Cássio. Cássio, O conflito era entre Brutus e Cássio. Brutus era feito pelo Jardel Filho e o Cássio feito pelo Raul Cortez. Os ensaios eles eram bloqueados sempre por uma discussão entre o Raul e o Jardel Filho. E nessa discussão entre o Raul e o Jardel se envolvia evidentemente o Antunes, que queria de todas as maneiras caminhar, né? Avançar. E eram personalidades muito fortes, né? Eram personalidades fortes e também personagens muito importantes, né? O conflito que existia era exatamente o problema de personalidade de ambos, né? Mas, sobretudo, do Raul, você tem razão. O Raul tinha mais conflito em relação ao personagem do que... Porque as duas personagens, elas são muito importantes, né? Mas o Brutus, evidentemente, é mais importante do que o Cássio. No espetáculo, é óbvio. Talvez não, com certeza. O protagonista é o Brutus, né? As outras personagens são coadjuvantes. E o Raul, evidentemente, não queria ficar nunca atrás do Jardel, né? Primeiro porque o Jardel é um homem lindíssimo, né? Bonito. Isso é uma coisa que influenciava muito. A primeira vez que surgiu o Jardel Filho, ele surgiu isso, experimentou o saiote. Enfim, a toga, né? A roupa da personagem. Ele ficou simplesmente um homem lindíssimo, né? Porque ele tinha um pequeno calção, uma toga, um homem de
quase 2 metros de altura, fortíssimo e muito bem. Ficou excepcionalmente bonito, né? Sim, sim. E o Raul usava mais ou menos um saiote, uma coisa mais longa. E aí o Luiz Gustavo participava também. O Luiz Gustavo fazia uma personagem muito interessante, que a personagem dele era muito pequena, aparecia no final, então ele ficava observando os ensaios. E, de repente, ele sim fazia piadas extraordinárias. E a vítima predileta era exatamente o Raul Cortez, né? Porque quando o Raul Cortez ficou sobre o Gianni Ratto, a Maria Bonomi tinha feito um cenário que era uma grande escada. E nós representávamos nessa escada. E quando o Raul, por exemplo, o Jardel subia a escada, o Raul subia a escada também. Mas a marcação era que o Raul ficasse embaixo conversando com ele, mas ele não gostava, então ele subia. E o Tatá, o Luiz Gustavo, que ficava assistindo, ele dizia assim: Raul, é o seguinte, vou dizer a você o que está acontecendo. Você já viu o Jardel? O Jardel é um deslumbramento maravilhoso, um homem lindo. E ele está forte, tem uma perna, uma coxa bonita. É um gigante. É uma coisa. É um gigante, e é muito bonito, inclusive. Quando você fica perto dele, o seu saiote fica dobrado. Fica dobrado. Então fica uma coisa assim, é um L. E fica muito feio. Então ele começava a berrar e pedia a Maria, Maria! E havia a Maria lá, eu quero que você corte. Aí cortava aqui e ficava cortado, mas caía pelos lados. Então a perna dele ficava igualmente horrível. E existia essa discussão. Essa discussão não sarou nunca. A coisa curiosa que aconteceu é que eu tinha os discursos do Marco Antônio, que eram muito longos, muito trabalhosíssimos, né? Muito complicado. E eu falei, como é que eu faço? Eu nunca ensaiava. Nós nunca ensaiávamos. Ensaiávamos muito poucos, porque quando nós chegávamos no teatro, havia sempre uma discussão com ambos. Mas, escuta, aquele momento ontem, não, vamos voltar, volta. Aí começava a voltar aquela cena. E a peça é longa, né? É longa. Agora, o discurso do Marco Antônio, que era só eu falando, e jamais interessava, nunca interessava, porque, vamos botar o cara falando e todo o pessoal fica aqui esperando, sobretudo o Raul brigando com o Jardel, brigando com o Antunes. Então, ensaiavam as cenas coletivas e o Marco Antônio não se ensaiava. E eu fui ficando cada vez mais aflito. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse negócio? Aí eu tinha um colega, Eduardo Alves da Costa, que é um poeta, que morava perto ali do teatro, muito meu amigo, grande escritor. Eduardo é um escritor fantástico. Eu falei, Eduardo, você poderia talvez me ajudar a passar o texto do Marco Antônio? Ele falou, claro. Então nós fomos ao Teatro Municipal e o Jaqueire era o técnico do teatro. Eu falei com ele, olha, pelo cenário da Maria Bonomi, eu faço discurso num camarote lá em cima do palco. É de lá que eu faço o discurso para os atores que estão aqui embaixo e os espectadores que estão aqui. Então eu tenho que fazer o discurso daquele camarote. Eu vi, eu croquei, fui lá, é esse o camarote. E eu tenho que fazer o discurso de lá. Se você pudesse me... Por favor, venha à tarde, a hora que você quiser, e começamos a ensaiar. Então, o Eduardo da Costa e eu íamos lá e ficávamos passando o discurso. Não, esse pedaço não. Passamos o discurso 1.500 vezes. Né? Fiquei absolutamente craque no discurso. Aí, eles nem sabiam que eu estava trabalhando. Um belo dia, o Antônio falou, vamos passar o texto, vamos. Vamos dar uma passada geral, né? Aí, Zuca, sobe em cima daquele lugar ali e faz o seu discurso. Eu fiz o discurso, só que eu sabia muito, né? Eu sabia muito, tinha estudado realmente, tinha modificado, inclusive, o texto, e eu acho, ficou um pouco... Muito curioso esse episódio. Esse episódio não é da Ruth, mas é bom.
eu senti pela reação dos atores que a coisa estava indo muito bem. Sim. Fomos ao tal café, que era exatamente de frente ao teatro, depois do ensaio, etc. E o Raul era realmente uma pessoa complicada, né? O Raul fez uma coisa muito curiosa comigo, e ele disse assim: Juca, vem cá. Olha, eu acho o seguinte, você tem que pedir ensaio para o Antunes, porque eu assisti e não está bom. Então você tem que pedir peça. Eu falei, pois é, mas eu não sei. Peça ensaio, fora de hora. Peça para ensaiar de manhã. Nossa. Faça em qualquer momento. Agora, peça para ensaiar. Você, pelo amor de Deus, não estreie esse espetáculo assim, querido. Você vai ser destruído pela crítica. Olha, você... Bom, aí, eu tinha tanta consciência do que eu tinha feito, que eu falei, não, eu não sei o que fazer realmente. Eu não sei. Eu talvez eu peça a substituição. Ele falou, é uma possibilidade. Essa é boa, muito boa. Muito bem. O espetáculo foi um desastre. Sadi Cabral quebrou a clavícula como fantasma. O Antunes botou numa cena que ele, de bunda de fora, levantava. Eu não entendo essa coisa. Aquela coisa, e quando. Por que isso? Não, porque era moderno. Era avançado. A plateia, então, o teatro o Júlio César, depois de morto, eles jogaram em cima do caixão e, de repente, o Brutus levanta. Eis aqui! Ou eu levanto. Eis aqui o que fizeram com esse homem. Mas ele está de bruços, de bunda de fora. Não. Então o público começou a rir. O Teatro Municipal em peso começou a rir. É uma tragédia brutal. Isso foi uma coisa do Antunes, então? Não, a dele aparecer de bunda era a opção do Antunes, evidente. Era uma opção do Antunes, sem dúvida nenhuma. E depois, quando ele se transforma, ele morre, ele é um fantasma que passa, ele cai e quebra a clavícula. E daí não pôde continuar. No dia seguinte já entrou outro ator, maravilhoso, não me lembro o nome no momento, lendo o texto e leu o texto. Quer dizer, muitos e muitos conflitos. Né? Agora, só deixa eu explicar uma coisa que é importante. Eu fiz o discurso do Marco Antônio e foi uma coisa absolutamente fantástica, porque eu fui aplaudido 4 vezes em cena aberta. Lá do camarote. Lá do camarote. O meu discurso, modéstia à parte, foi a única coisa que realmente funcionou aqui e funcionou no Rio. Porque as pessoas estavam esperando uma tragédia. Exatamente. Não, e o discurso é lindo. É o discurso mais bonito que jamais se escreveu. E eu sabia, romanos, compatriotas, sabia tudo. E as pessoas riam dos figurinos, riam da encenação. Quer dizer, não era um riso, às vezes era um... Né? Bom, aí o Sábado Magaldi escreveu no Jornal da Tarde, ele escreveu assim: Marco Antônio faz o discurso e salva o assassinato de Júlio César. Era a crítica. Já li esse título. Mas você desvendou para mim uma dúvida que eu tenho, porque eu não entendia a razão desse fracasso, que é tão famoso, que eu acho que é o maior fracasso artístico da Ruth, né? E é uma peça caríssima, Carlos Lacerda envolvido, né? Foi para o Rio de Janeiro, tinha um fundo político também, né? Uma crítica política. Claro. E a gente não consegue entender a razão desse fracasso todo, mas eu acho que tá realmente, a Ruth tinha razão, está no aspecto de ter desacertado a encenação, a direção, com essa disputa de personalidade. Essa disputa de personalidade entre o Jardel e o Raul foi catastrófico. Esse dado eu não foi tinha. Catastrófico. Não sei, eu não acho que o Jardel seja o responsável. Sim. Eu acho mais. Desculpa, Raul, desculpa. Quando chegar aí, pelo amor de Deus, me receba. Não vai me. Mas pelo que ele contou em entrevistas, nossa, ele realmente ficou se divertindo, porque ele conta milhões de piadas, né? Mas ele não podia se divertir muito porque ele foi mal, né? Ele não tinha razão para se divertir. Uhum. Ele foi mal no espetáculo. Sim. O Jardel se saiu muito bem, mas ele não saiu. O Raul. O Luiz Gustavo era um monstro. Teve uma hora que
ele está com aquele o elmo e ele vai entrar os dois grupos se encontram e o Luiz Gustavo diz assim: Raul, não entra com o elmo, tira o elmo. Então ele entrou. Eram dois grupos que se encontravam, um grupo de dois exércitos, o exército do Marco Antônio de um lado e o exército do Bruto do outro. Então, quando ele tira o elmo, e no que ele tira o elmo, o cabelo dele faz assim, ó, e fica um guarda-chuva. E quando ele entrou, o público caiu na gargalhada, não teve saída. O Antunes não saiu bem no espetáculo. Ele talentosíssimo, dos melhores diretores que nós temos, mas não saiu bem. Existia um episódio muito curioso também, que foi o seguinte: como foi um desastre, o Antunes, eu era muito amigo dele, vivia sempre com ele, sabia, nós conversávamos bastante. Então, o Antunes, ele falou: olha, é o seguinte, eu cheguei à conclusão que nós não vamos para o Rio. Eu não quero ir para o Rio porque foi um desastre aqui, não quero fazer um desastre lá, não tem sentido nenhum. Então, ele foi ao conversar. Agora, eu estou quase em dúvida de que eu estaria presente, mas o fato é que aconteceu o seguinte. Ele chegou e marcou um encontro com o Vladimir, marido da Pereira. Né? Cardoso. Que era um dos produtores também do espetáculo. Sabe de quem eu estou falando? Né? Sim, foi marido da Ruth. Então, chegou lá e disse assim: olha, é o seguinte, eu vim aqui porque não foi bem aqui, então eu prefiro que a gente não vá ao Rio de Janeiro. Vamos interromper o espetáculo aqui, vamos terminar a carreira daqui, e não vai porque isso vai ser... essa a minha decisão, estou colocando aqui para você. Aí o Vladimir falou: ok. Ele entrou assim, foi e pegou na gaveta uma pistola 45 e disse assim: olha, nós vamos para lá. Nós vamos para o Rio, ok? Nós vamos para o Rio, está decidido, e nós vamos para o Rio. Você entendeu, Antunes Filho? E ele falou: tá bem, então vamos para o Rio. E ele guardou a pistola e fomos para o Rio. Tinha que ir, porque o Carlos Lacerda é que pagou muita coisa. Exatamente. Se não fosse, não entrava o dinheiro. Não entrava o dinheiro do Rio. Mas ele queria... Mas teve um outro episódio também muito curioso que justifica um pouco esse grande acidente que foi a montagem, né? Realmente um dos maiores fracassos do teatro brasileiro, dada a pujança da montagem, né? A ambição desse espetáculo maravilhoso e da qualidade do espetáculo. Quando nós terminamos o ensaio geral, para você ter uma ideia, o ensaio geral terminou às 9h. O ensaio geral é o espetáculo corrido que você faz. Portanto, nós jamais fizemos um ensaio corrido. Nenhum. Foi indo, começou às 4h da tarde, terminou 9h no dia seguinte, no dia do espetáculo. Não teve saída. Então, quando nós nos reunimos no final, o Antunes falou: é o seguinte, amanhã, Maria, amanhã, eu quero todos com uma farda militar e cada um com uma metralhadora, todo o pessoal da briga. A Maria falou assim: ah, sei. E saiu. Ela nem sequer ouviu, dado o nervosismo que ele se encontrava e o absurdo da proposta, que era mais ou menos a proposta do como é que é? Ah, meu Deus do céu. Esse super cineasta de todos os tempos que ele montou, Júlio César. Como é que é o nome? O Júlio César. Que era o monstro, o grande diretor americano, aquele que fez... Não, aquele que fez hein? Não. Aquele que transmitiu a Orson Welles. Orson Welles fez eu vi, inclusive, na internet, ele fez um espetáculo de Júlio César, em que o grupo
do Marco Antônio, eles eram nazistas com suástica. Uhum. Era muito interessante, porque era uma visão sobre o espetáculo de como você pode conduzi-lo politicamente. Porque... Aí o Antunes tentou salvar... Nesse dia ele falou que ele gostaria que as pessoas comparecessem, porque foi desesperadamente uma possibilidade que ele inventou de que no dia seguinte, talvez, se tivesse uma modificação, poderia levantar. Mas não tinha nenhum sentido. Como é que você ia fazer? De uma hora para outra. Não, de um dia para o outro. E a mulher dele tinha que fazer todos os figurinos. Ela sequer tomou conhecimento, a Maria. Que, aliás, é uma super artista. Maravilhosa. Ela é deslumbrante. Muito bem. Interessante a história. E no ano seguinte, você voltou a trabalhar com a Ruth. Fizemos, então, o Estranho Casal, né? Sim. E o Simon. Olha, o Estranho Casal foi um espetáculo absolutamente maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Absolutamente. Bom, vou contar uma coisa que talvez você não vá botar, a propósito ainda do Júlio César, no Rio de Janeiro. Sim. Quando nós terminamos o espetáculo, estava os nomes. Estava meu Deus, aquele que morreu, maravilhoso ator. Ele estava comigo num hotelzinho ali no Leblon. Nós ficávamos num hotelzinho simples ali. E terminou o espetáculo num dia. Nós, no dia seguinte, iríamos para São Paulo. Inclusive, eu estava no carro dele. Bom, daqui a pouco lembramos. Mas estávamos lá, eu e esse ator que participava do espetáculo, tinha um papel não muito importante no espetáculo, e nós íamos para São Paulo. Então, falei, mas nós vamos sair daqui meio-dia. Então, nós saímos e fomos para a praia, ficamos nadando, etc. e tal, Falei, agora vamos voltar e a 1 hora a gente sai conforme tínhamos combinado. E quando nós chegamos, encontramos a Ruth. A Ruth falou, falei, você está aqui. Ela estava chupando um sorvete. Picolé. Ela estava chupando um sorvete. Aquela simpatia, eu amava, eu tinha paixão pela Ruth. Né? E aí, eu falei, Ruth, que maravilha você está aí. Então, nesse caso, eu acho o seguinte, nós não vamos dar baixa no hotel agora. Nós vamos... você vai fazer a baixa, acertamos tudo e nós voltamos para a praia e pegamos o carro mais tarde e vamos para São Paulo à noite. Eu não vou perder esse sol maravilhoso. Aí a Ruth falou assim, eu não aconselho. Por que, Ruth? Porque o cheque não tem fundos. O cheque para pagar o hotel. Ela tinha pago. Eu não aconselho. Mas por que, Ruth? Você não pagou? Claro que paguei. Só que o cheque não tem fundos. Claro que depois ela pagou quando ela recebeu, mas ela tinha que receber do Lacerda. Sim. Esse episódio você não precisa pôr, viu? Olha, ela na biografia dela, na autobiografia, ela conta tudo. Ela faz questão de contar tudo. Então, mas ela era uma pessoa absolutamente maravilhosa. Franca, outra espécie de pessoa. Mas nós estávamos falando do Estranho Casal. O Estranho Casal foi um espetáculo extremamente bem sucedido. Aqui no teatro dela mesmo. No teatro dela, no teatro tradicional dela. No Escobar já estava um teatro maravilhoso. Havia a parte de cima e a parte de baixo. Nós fazíamos embaixo e ela fazia em cima. Né? A Ruth estava com outro espetáculo em cima. Nós fazíamos um espetáculo de baixo. Mas o nosso espetáculo foi um tremendo sucesso. A crítica recebeu muito bem. Foi um dos espetáculos assim extremamente agradáveis que eu fiz em toda a minha vida. Eu fiz a minha personagem era muito interessante, a do Lima também.
E foi muito bom para a Ruth. A gente, né, e sempre trabalhei com ela, sempre recebi o pessoal. Não, a Ruth ela tinha um cuidado muito grande com relação aos atores e diretores. Ela era absolutamente perfeita nesse sentido. Era uma pessoa que estava integrada. Integrada, absolutamente. Ela era nossa. Ela fazia parte da nossa quadrilha, né? Porque nós, atores, somos uma quadrilha. E ela fazia parte, né, num lugar excepcionalmente importante dessa quadrilha toda. Mataram o Vladimir Herzog e ficou aquele clima aqui na cidade, que era uma coisa absolutamente impressionante. Eu lembro que, de repente, o Lima, o Mino Carta, foi falar com o governador Paulo Egídio Martins, que inclusive era nosso conhecido, etc. Mas havia um pânico excepcionalmente grande em virtude da tragédia que tinha sido a morte dele no cárcere. Ele foi assassinado e foi mostrado como um suicida, como se ele tivesse se suicidado na própria gravata, o que era absolutamente impossível. Vou fazer um parênteses aqui. E esse candidato a presidente falou que foi um acidente. Esse candidato... Do Bolsonaro, aquela coisa. A essa altura do campeonato, a gente tem que ouvir isso, né, Ju? Bom, acidentes acontecem. Acidentes acontecem. O fato é que logo em seguida, meu sogro, por exemplo, o Fernando Faro, era diretor da cultura onde trabalhava Vladimir Herzog. Ele também foi ameaçado de prisão, tanto é que ele não estava nesse episódio do Vladimir. Ele tinha saído de casa porque o pessoal falava, se manda que eles vão pegar o pessoal da cultura todos, e você está envolvido. E nós precisávamos dar sepultamento ao Vladimir. Então o grupo se reuniu, etc. e tal, e fomos lá para o cemitério israelita, né? Até o Mino Carta, nessa época, a gente éramos mais unidos. Ele estava do meu lado, etc. E nós fomos para lá. E aquela coisa terrível, né? E eu lembro esse episódio foi muito, muito forte para mim, porque do meu lado estava, inclusive, o Marcum. Paulo Marcum, que era jornalista da cultura, e ele estava algemado. Ele estava algemado, quer dizer, ele estava preso no Segundo Exército, mas teve uma liberação para ir no sepultamento do colega, mas preso com militares. Então havia muitos militares em torno. E era um silêncio. Era um silêncio absoluto. Né? O Arns, por exemplo, o arcebispo, né? Dom Paulo Evaristo, quando chegou a hora do sepultamento, ele fez 1 minuto de silêncio. Todos nós fizéssemos silêncio. E foi um silêncio, jogar, etc. e tal. Quando terminou jogar as primeiras terras, quando foi continuar, entra a Ruth Escobar. E a Ruth Escobar fez o discurso mais comovente da minha vida e mais corajoso. Aquilo lá foi uma coisa tão absolutamente extraordinária, porque ela arriscou a ser, naquele momento, encarcerada, sem saber o que poderia acontecer com ela, porque nós estávamos num momento terrível, né? E foi absolutamente brilhante. Onde que esta queridíssima encontrou coragem para fazer isso, eu não sei. Mas foi uma coisa comovente. Foi a única que se pronunciou. Ninguém teve coragem de se pronunciar. Ela não só se pronunciou, como ela fez uma acusação muito, muito direta ao que tinha acontecido. Aí me deu a medida exatamente de que nós estávamos ao lado de uma pessoa absolutamente significativa no Brasil, na nossa luta pela redemocratização. Ela naquele momento ela já era um modelo antes, mas nesse momento ela explodiu, né? Ela explodiu e, para mim, ela era a grande heroína desse país, né? E assim eu entendi a Ruth o tempo todo, fui um grande amigo dela, frequentei a casa da Ruth durante todo
todo o período, quando ela era deputada, nós íamos, enfim, ficamos muito amigos até o final. De automóveis. O cemitério de automóveis foi uma coisa absolutamente chocante. Era uma coisa fora do comum para nós. Nós jamais tínhamos visto. Ninguém tinha visto nada parecido. E foi um espetáculo deslumbrante, maravilhoso, que teve uma repercussão tremenda. Isso ela fez em 1960. Ela fez em 68, né? O cemitério. E em 69, ela foi novamente buscar o Vitor Garcia. Sim. E fez o balcão do Jean Genet, que jogou a Ruth Escobar lá em cima. Esse espetáculo colocou a Ruth como a mais importante figura, não é produtora, figura, atriz, produtora do teatro brasileiro. Aí houve realmente uma enorme explosão. Porque foi... Tanto é que o Vitor Garcia se utilizou desse espetáculo para reproduzi-lo depois na Europa, não é? Até a montagem da Ruth acabou melhorando a carreira, né? Insuflando a carreira do próprio Vitor Garcia, que era um homem mundialmente conhecido, né? Ela criou um pouco o Vitor, né? Sim. Ela foi buscá-lo em Paris, sim. num teatrinho pequeno, e fez essas duas produções. Quando acabou, ele era o... Ela dizia que era um casamento dela com um bruxo, que é o grande auge da vida espiritual dela. Um dos clímax era o casamento dela, entre aspas, com o Vitor Garcia. E realmente foi, né, uma união que deu um fruto que coloca o Brasil na cena mundial, nos verbetes. Nossa. E, enfim, uma maravilha mesmo. De idade. Ela era uma mulher absolutamente fantástica, né? Que era, às vezes a interpretavam erradamente, né? Sim. Tá? Por exemplo, esse negócio do dinheiro, às vezes achavam que... E ela sempre cumpriu religiosamente aquilo que ela combinava. Né? Nunca chegou ao meu conhecimento que ela ficasse devendo um centavo para qualquer pessoa. Né? Agora, ela era de uma audácia profissional maravilhosa, porque se ela não tivesse audácia, ela não faria o que ela tinha feito. Ela tinha que avançar, ela tinha que arriscar, ela tinha que partir. Essas produções, como é que você vai fazer uma produção dessa? Você tem que arriscar, claro. Né? Você tem que ter coragem.